Olá, hoje nós teremos mais uma videoaula sobre formigas cortadeiras e hoje nós iremos responder as perguntas que você enviou para a gente. Você que enviou pelo YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, tá bom? E também nas nossas redes sociais que vocês podem acessar aqui embaixo. Não esqueça, se você ainda não baixou gratuitamente o e-book sobre 7 dicas de identificação do ataque das formigas cortadeiras, acesse o link aqui embaixo e baixe gratuitamente, ok? Bom, vamos lá então a mais uma videoaula. Você pergunta, Moisés responde. Bom, nossa primeira pergunta, tá bom? É do Domingos Torquato. Ele fez uma seguinte pergunta. Ele estava assistindo o vídeo Como Identificar Formigueiros Pequenos. A pergunta dele foi, abre aspas, qual a melhor formicida, em pó ou granulada? Fecha aspas. Domingos, bom, é uma pergunta interessante, mas não tem como eu dizer para você o que é melhor, se é um formicida em pó ou uma isca granulada, um formicida granulado. Por quê? Primeiro, eu fiz aqui algumas observações para você poder entender melhor, você e os nossos colegas internautas também. Primeiro, qual o tamanho do formigueiro que você está trabalhando, que você se refere? Se for um formigueiro grande, tá bom? Por exemplo, um formigueiro de saúva grande, ele chega a ter 7 metros de profundidade, chega a ter 800 mil panelas. Então você não terá como fazer um controle deste formigueiro grande usando, por exemplo, formicida em pó, aquela bombinha que a gente fica batendo pó. Não tem como. Então, formigueiros grandes, pó normalmente não funciona. Teria que ser isca formicida. Um outro, qual o tempo que você precisa que a formiga pare de cortar? Lembrando que nós já falamos nas nossas videoaulas, após a aplicação da isca formicida, a formiga para de cortar a folha entre 2 e 3 dias. Então, se você precisa que ela pare o corte imediatamente, a isca formicida não é recomendado, qualquer que seja o tamanho do formigueiro, ok? Uma outra condição interessante é o clima. Se você tem, por exemplo, um solo muito úmido ou o solo está bastante úmido, quando você polvilha, quando você pega aquela máquina e você aplica o pó, o que pode acontecer? Dentro dos túneis, dentro das galerias, esse pó adere à parede e tende a entupir. Então, no caso aí, seria mais recomendado uma isca formicida. E uma quarta observação, Domingos Torquato, seria animais na área. Por exemplo, se você tem uma pastagem e você quer fazer um controle de formiga cortadeira e você tem nesse ambiente, por exemplo, animais, vamos imaginar cavalos, bois, etc. Esses animais comem ração, eles gostam, a isca formicida é a base de polpa cítrica, então você não poderia colocar. Então, o que é melhor, formicida em pó ou isca granulada? Depende, ok? Depende aí do que você está querendo, de como é que você quer fazer o controle. Torquato, muito obrigado pela sua participação. A próxima pergunta vem do Sebastião Luiz Xavier Ribeiro. Sebastião, obrigado pela participação. Ele fez a pergunta depois que ele assistiu o vídeo, o que acontece quando o feromônio de trilha é retirado da trilha? Ele fez a seguinte consideração, abre aspas, muito bom. Como faço então para cortar o caminho delas em definitivo para que não cortem mais o meu pé de couve? Gratidão desde já. Fecha aspas. Sebastião, nós aqui agradecemos, tá bom, a sua participação. Mas vamos lá. Como faço para então cortar o caminho delas em definitivo? Sebastião, você tem que entender o seguinte, o seu problema não é cortar o caminho definitivo. O seu problema é impedir que a formiga não corte mais, tá bom? O seu pé de couve. Você tem duas opções aí. Mesmo que você raspe, ela vai recompor. Se você botar um tijolo, ela passa por cima. Se você botar graveto, ela passa por cima. Então, nesse caso aí,
eu recomendaria você providenciar, fazer o controle, Sebastião, tá bom? Porque não há outro jeito. Ou você retira a couve de onde está, ou você elimina o ataque das formigas cortadeiras. Porque mesmo que você consiga impedir, faça uma parede, por exemplo, um muro, mesmo que você impeça, essa formiga vai conseguir contornar de alguma forma. Então, o caminho que você usa não é esse, não é de impedir o acesso. O caminho que você vai usar é fazer o controle desta praga, no caso, as formigas cortadeiras, ok? Então, Sebastião, por mais que você raspe, por mais que você tente impedir, ela vai conseguir um outro jeito de burlar o que você fez, tá bom? Sebastião, obrigado pela sua participação. A próxima pergunta, quem fez foi Albetiza Silveira. Ela fez a pergunta assistindo o vídeo. A isca formicida pode deixar o formigueiro amuado? A pergunta da Albertiza é o seguinte, abre aspas. Gostaria de um produto para botar num formigal de laranjeira, vira um cupim de árvore. Albertiza, eu não sei bem como é que você entendeu, mas não há nenhuma condição de um formigueiro transformar-se em cupim, tá bom? Isso não tem como acontecer. Eu estou imaginando, tá bom, que você está vendo coisas distintas. Então, se você está vendo que a laranjeira está sendo cortada, veja as 7 dicas no livro e você vai identificar se é ou não o ataque das formigas cortadeiras. O que pode acontecer é de você ter o ataque das formigas cortadeiras e ter também um cupinzeiro nessa árvore. E você pode estar achando que as duas coisas são complementares, mas elas são excludentes. Uma coisa é cupim, outra coisa é formiga, tá bom? Então, cupinzeiro não vira formigueiro, formigueiro não vira cupinzeiro, mas pode ser que os dois estejam acontecendo no seu pé de laranja, tá bom? Como é que você vai fazer o controle? Você vai agora assistir nossas aulas, nós estamos elaborando um curso. Nesse curso você poderá participar e esse curso te dará todas as dicas, todas as informações necessárias para você fazer o controle dessa praga. Ok? Albetiza, muito obrigado pela participação. Próxima pergunta vem do Maia Kramer. O Maia, ele fez essa pergunta ao assistir o vídeo Formigas Carnívoras. Foi um vídeo que nós fizemos com as formigas lava-pés do gênero Solenopsis, tá bom? Bom, o Maia, ele fez a seguinte pergunta: como eliminar esta formiga na roça? Então, o Maia está com problema que não é de formiga cortadeira. O Maia está com problema de formiga carnívora. Maia e demais colegas, formiga carnívora é outro departamento, mas eu vou dar algumas dicas para você. Bom, o que é que eu indicaria? Pelo que a gente consegue entender da biologia das formigas, dos gêneros, do comportamento das alimentações, eu recomendaria você injuriar esse formigueiro com um ancinho, alguma coisa, e aplicar um spray desses que você compra no mercado. É um spray de uso domissanitário, ou seja, de uso residencial. Se você tiver, por exemplo, numa chácara, num quintal, num pomar, você pode injuriar ele também e pode comprar o formicida em pó, rastelar e misturar junto. Mas a melhor forma que eu ainda recomendaria a você é fazer injuriar ele, as formigas vão sair e você aplica o spray que você compra no mercado, tá bom? Maia, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Nossa próxima pergunta vem do Tony Werneck. O Tony ele fez a pergunta após assistir o vídeo Feromônio de Alarme em Quenquenzeiro. É aquele vídeo onde a gente arranca, tira aquele funil que o quenquenzeiro boca de cisco faz para prevenir a entrada de possíveis predadores. A pergunta do Tony é o seguinte, ele faz, abre aspas, parabéns pelo site. Conhece aquelas que combatem o fogo próximo de casa? Fecha aspas. Tony, eu não entendi bem a sua pergunta. Conhece aquelas que combatem o fogo próximo de casa?
Eu estou imaginando que seja aquela formiga chamada formiga de fogo, tá bom? Essa formiga de fogo em alguns lugares são as chamadas também formiga lava-pés. Tony, se você tiver alguma imagem, faça essa foto, envie para a gente, coloque nas redes sociais que nós vamos ajudar você a entender melhor o que está acontecendo, tá bom? Outra dica, veja o livro 7 Dicas de Identificação do Ataque de Formigas Cortadeiras. Se for formiga cortadeira, tá lá no livro para poder você fazer a identificação, tá bom? Tony, obrigado pela participação. Bom, essa foi mais uma videoaula. Vocês têm aí as informações de como acessar nossas redes sociais, nossa página na internet, moisespereira.com.br, o Facebook, o YouTube, o Instagram e o LinkedIn, ok? Um abraço a todos, obrigado e até a nossa próxima videoaula.